Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos de 12 a 20. As crianças já estão se dirigindo para a continuidade do culto, para elas, uma mensagem na linguagem delas. Acompanhe comigo a leitura da Escritura nessa noite. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da tua santa palavra, espada afiada de 2 gumes, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra e faz divisão da alma e do espírito, e ainda é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É diante dessa palavra santa, poderosa, que possui uma glória sobre si mesma, que vem do próprio Senhor, Deus. É diante dessa palavra que nós oramos pedindo que ela faça o trabalho em tua igreja de santificação, de exortação, edificação, consolação. Ó Deus, glorifica o teu nome nessa palavra, lida e que agora será também explicada, será agora também exposta à tua igreja. E que um incrédulo nessa noite presente, ou que ouvir a gravação, possa ouvir e crer no Evangelho, e encontrar vida eterna em Jesus após se arrepender dos pecados e confiar em Cristo unicamente para a salvação. Assim nós rogamos no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Gente amada, ao longo da história, muitas ideias tentaram explicar o que é o corpo humano. Essa mensagem expositiva de 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, tem um tema. E o tema é uma teologia do corpo. Então repete após mim assim: uma teologia do corpo. Muito bem. Uma das pessoas mais influentes que tentaram explicar o que é o corpo humano foi Platão, filósofo da antiga Grécia. Para ele, o corpo era quase que um problema.
uma espécie de prisão da alma. Ele não cria que o corpo era totalmente mau, mas ele cria que o corpo meio que limitava o ser humano, distraía, enganava. Ele dizia assim: o eu verdadeiro está na alma. A grande esperança do ser humano seria se libertar do corpo e habitar o mundo das ideias. Só que se a gente for honesto, irmãos, até hoje essa ideia ela é propagada. O nosso mundo, principalmente ocidental, é bastante platônico. Nós temos uma ideia de que as coisas materiais, físicas, corporais, elas são inferiores. E aquilo que é espiritual, aquilo que é da ordem da alma, almático, aquilo que é filosófico, aquilo que é racional, é mais belo. Então, quando uma pessoa diz assim hoje, que o que ela faz com o corpo dela não tem valor, não importa, tanto faz. Ou então, o importante é ser espiritual, o importante é ter uma religião, frequentar uma igreja, fazer aquela purificação dominical. Porque hoje em dia a cultura é essa, a pessoa vive uma vida totalmente desregrada, alimentando uma série de paixões carnais, consideradas pela Escritura pecado, e domingo ela vem à igreja e dá aquela descarregada. E tem igreja que já tem até a proposta da sessão do descarrego. Eu só conheço uma sessão do descarrego que vale. A sessão do descarrego de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou fazer um descarrego. Está sobrecarregado? Deixa eu descarregar você um pouquinho. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o descarrego verdadeiro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas as pessoas no mundo hoje não são assim. Elas entendem que o corpo é uma coisa que está passando. Então eu posso, de alguma maneira, satisfazer algumas pulsões carnais. Eu posso me alimentar de algumas vontades, mesmo que sejam consideradas pela Bíblia pecado, eu posso fazer. Porque o importante é eu ter uma religião, o importante é eu ir à igreja, o importante é eu escutar um pastor pregar, um padre fazer uma homilia, o importante é eu fazer uma oração do descarrego, o importante é eu levar um passe, o importante é alguém fazer um negócio para poder tirar esse negócio ruim de mim, e aí eu volto para mais uma semana, onde eu vou de novo satisfazer as pulsões do meu corpo. Aí você tem o apóstolo Paulo falando assim: vocês não sabiam que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Vocês não pertencem a vocês mesmos, coríntios. Quem disse que Jesus só morreu pela sua alma? Ele morreu pelo seu corpo. Aliás, vocês foram comprados por preço que comprou o corpo também. Então agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, para a fé cristã e para o evangelho, o corpo importa. Amém, irmãos? O que você faz na sua questão material e física importa. É tão espiritual quanto. Jesus, na verdade, é aquele que vai tornar a experiência com Deus também física e corporal. Não é apenas transmissão de valores, de uma ética, de uma filosofia, de grandes ideias. Não é apenas falar bonito. Porque falar bonito, até papagaio fala bonito. Só treinar ele. Mas é sobre encarnação. É sobre tornar o discurso prática. É sobre uma ética que também se traduz na prática, no dia a dia. Ser cristão não é apenas pegar uma Bíblia e ir domingo a uma igreja. Ser cristão é também, para a glória de Deus, cuidar do seu corpo.
disciplinar a gula, disciplinar o ímpeto de consumo de bebidas alcoólicas às quais você não tem controle. Ser um cristão é passar por uma experiência com Deus que passa pela experiência corporal. Passa pela maneira como você dorme, os horários que você administra no dia a dia. Por que você não tem que ser viciado em tela, celular, internet? Porque o teu corpo importa para Deus. E isso destrói teu cérebro. Então você, jovem principalmente, que vive o tempo inteiro assim, ó, você está atrofiando, você está voltando a ser um australopithecus. Está voltando a ser aquilo que a ciência chama de o primata, que andava curvado. Claro que a gente não crê nessa ordem das coisas. Deus criou o homem perfeito, irmão, a imagem de Deus. Mas na teoria evolutiva, você tem a ideia darwinista, né? Do australopithecus que vai virar homo não sei o que lá, uma hora ele vira homo sapiens. A gente já está assim, ó, já está parado de estar. Ele para de estar curvado e passa agora a estar ereto, conseguindo sapientemente, sabe que tem isso? Não sei. Mas ele tem uma sabedoria, sabedoria. Ele agora pensa, ele agora raciocina, ele é um bicho. Mas uma pessoa viciada em qualquer coisa é um bicho. É um animal controlado pelo vício. É um animal controlado pela pulsão. Está perdendo a humanidade. Existe, mas não vive. Platão diria, esse corpo tanto faz, irmão. Se você vai destruir ele tomando bomba, se você vai destruir ele consumindo bebida alcoólica ou injetando droga, se você vai destruir ele entrando numa série de eventos e de atividades violentas, não importa tanto, o importante é a alma. Mas o Evangelho vai dizer outra coisa, vai dizer assim, não, peraí. Quando Deus enviou Jesus, Ele enviou para libertar-nos do corpo da morte, que é o pecado. É isso que Paulo está dizendo nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6. Mas eu quero levar você agora então a uma compreensão maior do texto. Atenção, irmãos, porque não é tão simples. Você lê esse texto, você já leu muitas vezes, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas você não faz ideia do contexto aqui, em relação ao contexto, o que está sendo dito de verdade. Vamos lá. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Percebe uma aspas aí? Quem está vendo uma aspas no texto? Quem tem a versão oficial da igreja? Cadê o membro com a Bíblia do membro? Vocês não ganharam ainda não, gente? Hoje, Thalita? Hoje, tá? Tá faltando a Bíblia da Alice, da Terezinha. Membro da igreja já há 30 anos e não tem a Bíblia nova delas. Você que é membro comprometido com a palavra e com a igreja, abre sua Bíblia aí, olha para a tua Bíblia e vê se tem aspas aí. Porque a versão nossa, Nova Almeida atualizada, tem aspas. Todas as coisas me são lícitas. Depois dessa aspas, não tem, né? Mas nem todas convêm. Tá percebendo isso aí? Quem tinha percebido isso antes? Levanta a mão. É mesmo? Amém. Por que isso, irmão? Porque essa aspas aqui não é o argumento de Paulo. Não foi Paulo que inventou essa ideia de todas as coisas me são lícitas. Você sabia disso? Quem inventou isso foi os coríntios. O Paulo está respondendo eles. Vocês dizem, esse é o slogan de vocês, todas as coisas me são lícitas. Eu respondo a vocês, mas nem todas as coisas convêm. Continua, todas as coisas me são lícitas. Está com aspas, não está? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo responde aos coríntios. Os coríntios criam numa liberdade e numa autoridade para fazer o que quisessem com os seus corpos, sem se importar com os efeitos práticos na vida deles e dos outros. Olha o versículo seguinte. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Isso não é teoria de Paulo.
Isso é slogan coríntio. Não é Corinthians, né? É coríntio. O slogan deles era: os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Ou seja, vamos comer, meu irmão. Fritura, põe para dentro, tudo, come, bebe, porque vai ser tudo destruído, vai tudo passar. Aí Paulo vai respondê-los. Qual a resposta de Paulo? Porém, acompanha o texto comigo. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O corpo não é para a porneia, a palavra para a imoralidade aqui, palavra grega. O corpo é para o Senhor. Aí Paulo continua respondendo o argumento dele. Deus ressuscitou o Senhor. E eu te pergunto uma coisa aqui, igreja. Deus ressuscitou o Espírito de Jesus ou o corpo de Jesus? O corpo. Ao ressuscitar Jesus, sem ressuscitar o corpo, não havia ressurreição. O Espírito não perece, o que perece é o corpo. Mas o Evangelho promete ressurreição do corpo. Então você não pode crer na imortalidade da alma, porque você não é uma alma. Não no sentido que muitos ensinam. Eu já ouvi alguém dizer assim: você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Parece que você está hierarquizando espírito, alma e corpo, como se o espírito fosse mais importante. Mas no Evangelho, o homem, ele é a unidade do corpo e do espírito. Deus pegou o barro, pegou o corpo e formou e soprou o espírito e ele se tornou alma vivente. Então o homem só é homem porque tem, além do espírito, corpo. Você é corpo, você é espírito, você é alma. Isso é importante. Paulo está mostrando o seguinte para os coríntios: o corpo não é irrelevante. Sabe o que estava acontecendo lá, irmãos? A cultura coríntia, havia lá uma palavra grega, um verbo grego, corintianizar. Eles iam para os templos praticar orgias. Algumas eram cultuais, outras não. Eles faziam isso. E os crentes estavam também entrando nessas práticas. Alguns homens estavam se envolvendo com prostitutas e achavam que biblicamente não havia problema algum. Porque é como o alimento e o estômago vai passar. O que eu faço no meu corpo não implica em nada. No fim das contas, eu serei salvo e terei a minha vida eterna, que é espiritual. O corpo não importa. Mas Paulo então vai começar a corrigir esse erro dos coríntios. Ele fala assim: olha, beleza, esse slogan de vocês aí, tudo me é lícito, ou todas as coisas me são lícitas. Até concordo, porque estando em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Mas estando em Cristo, a minha liberdade está ligada a uma responsabilidade. E a autoridade sobre a minha liberdade não é o meu gosto e meu prazer pessoal, é a palavra. Eu posso fazer o que eu quiser, segundo aquilo que está permitido pela palavra. Eu tenho liberdade. Mas a minha liberdade não é apenas para fazer o que eu quiser, mas também para eu não fazer o que eu não quero fazer, porque tem muita gente que não tem essa liberdade, não quer parar e não para. Ou melhor, quer parar e não para. Eu queria parar de fazer isso, eu queria parar de praticar isso, eu queria parar com esse vício. Não para, sabe por quê? Porque você não foi salvo. Você não é livre. Você não está em Cristo. Você não tem fé o bastante para dar esse passo com Deus e se libertar. E eu não estou falando só de uma questão de droga, estou falando de qualquer prática que você não tem autocontrole. Pode ser a ira. Tem gente que é muito manso, até ser contrariado, ser provocado. Então você não tem autocontrole. Se você não pode ser provocado, se você perde o controle o tempo todo que te provoca, você não tem domínio sobre isso. Você não é livre. Paulo mostra o seguinte para a igreja: tudo aquilo que vai prejudicar a reputação de Jesus na igreja e na sociedade, tudo aquilo que pode trazer escândalo para o meu irmão, no contexto da igreja local,
não convém ser praticado. Eu uso o próprio exemplo da bebida alcoólica. Eu vou te falar uma coisa, você vai ficar um pouco chocado aí. A Bíblia não proíbe bebida alcoólica. Pode. Só que essa liberdade que você tem, ela no Evangelho entra num contexto de responsabilidade. Não proíbe, mas se você tomar, de alguma maneira, isso causar um dano para a reputação de Jesus na sociedade, e causa. Você quer me provar a sua tese? Anda pelos bares aí, compra lá e fala que é crente. Tu não vai falar, né? Tu não pode falar, né? A sociedade brasileira não aceita isso. Mas se tu fosse na Alemanha, ninguém ia se incomodar. Uma série de homens de Deus viveram em culturas europeias que permitiam o tabaco. Charles Spurgeon fumava charuto. Para você escandaliza. Para ele não é problema nenhum. Que é uma questão cultural. Mas se a cultura brasileira tem problema, se não é tranquilo você andar no mercado com um monte de bebida alcoólica, o que você vai comprar? Então só aí já tá ruim para você consumir. Mas vai que você consegue dar um jeito de fazer igual o 007. Aí tu pega e ninguém viu. Tu pagou e ninguém percebeu. Levou para tua casa e guardou. Tá tudo tranquilo. Tá, mas aí você vem para a igreja e tem um irmão que está lutando contra o alcoolismo. E ele quer ser livre. Ele quer Jesus e quer viver livre. Aí você tá com ele e fala assim, rapaz, final de semana, futebolzinho, Mengão ganhando aí do sei lá quem, que eu não tô nem acompanhando mais futebol, e vamos lá o futebol, e aí, pô, tava vendo o jogo e abria lá e... escandalizou aquele irmão que tá lutando contra isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas vai que você não tem ninguém na igreja que luta contra isso, igreja local. Ainda assim, meu irmão, pergunta final fica para você. Se você tomar primeiro, tem autocontrole? Tu consegue tomar uma e ficar tranquilo? Pastor, infelizmente, quando eu tomo uma, eu passo vergonha. No dia seguinte eu nem lembro o que eu fiz. Então, irmãos, assim, pode, convém, não convém. Então eu digo para a minha igreja, você pode beber bebida alcoólica? Pode, irmão, convém, não convém. É muita restrição para você vencer. É você querer muito fazer uma coisa. Amém, igreja? O pastor está aqui para ensinar, para colocar em prática. Eu estou usando o exemplo da bebida alcoólica. Existem outras coisas na Bíblia que não são proibidas, que a gente chama de pecado. E não é pecado, é legalismo. Mas eu digo para você que mesmo aquilo que a Bíblia não chama de pecado, dependendo do contexto, se torna pecaminoso. Porque está comprometendo a reputação de Jesus. E você não pode fazer isso. Nem eu posso fazer. Deixa eu avançar. Você lê o texto aqui, e aí você percebe uma coisa que a gente considera na língua portuguesa paralelismo semântico. Quem está estudando aí para fazer faculdade, concurso, sei lá o quê? Alguém? Está estudando? Não? Gabriel fez só assim, ó. Paralelismo semântico é você tentar pegar algumas palavras que você vai fazer com elas alguma associação. Aí você tem o quiasmo. Quiasmo é quando você pega um primeiro componente assim e liga à segunda afirmação. Então, olha o texto. O que está aqui no texto de 1 Coríntios 6,13 é um paralelismo com o quiasmo. No primeiro componente da frase. Os alimentos são para o estômago. Ó. Os alimentos são para o estômago. Alimento A, estômago B. Então o A é para o B. E aí depois ele fala o quê? E o estômago existe para os alimentos. Então o B para o A. Uma coisa é para a outra. Essa é a teoria dos coríntios. Aí ele continua. Mais uma proposição, mais um argumento. Mas Deus destruirá tanto o B quanto o A. Tanto o alimento quanto o estômago. Deu para entender aí, irmão? Difícil ou não? Fácil. Agora, Paulo vai lá e responde eles com outro paralelismo, com outro quiasmo. Ele vai falar assim, porém, o corpo não é para a imoralidade sexual, mas é para o Senhor.
Então, o alimento é para o estômago, mas o corpo não é para a imoralidade e é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Aí mais um paralelismo com o quiasmo. Deus ressuscitou tanto o Senhor, como também nos ressuscitará pelo seu poder. Então Paulo está jogando com as palavras dos Coríntios aqui para mostrar a teologia que ele tem para apresentar, a teologia do corpo. Vamos ao versículo 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Aqui é o momento, irmãos, que Paulo pega esse argumento dos Coríntios. O alimento não tem problema nenhum, o estômago vai tudo acabar. Não, tudo bem. Qual o problema de eu fazer as coisas com o meu corpo? Qual o problema de eu me pintar com uma tatuagem? Qual o problema de eu beber desenfreadamente? Qual o problema de eu me deitar com uma prostituta? Qual o problema de eu fazer isso? Todo mundo faz. Paulo vai dizer: você não pode fazer algumas coisas, sabe por quê? Porque você não é seu. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. O que nós temos aqui, irmão? Teologia do corpo. Teologia é o estudo da palavra de Deus. Duas palavras gregas aqui. Theo, Deus. Logia, estudo. É o estudo da palavra de Deus, porque teologos também você pode compreender, né? Palavra, logos, palavra ou estudo. Conhecimento. Logos é conhecimento ou é palavra. Palavra de Deus ou estudo de Deus. Conhecimento de Deus. Todos nós somos teólogos. Repete após mim assim: somos todos teólogos. Você pode falar mais alto? Somos todos teólogos. Não tem como fugir. Olha só. Um ateu é um teólogo. Quando ele fala que Deus não existe, porque isso, porque aquilo, porque teologia. Ele está, de alguma maneira, abordando filosoficamente, ou pelo conhecimento, empiricamente, epistemologicamente, ele está abordando racionalmente a fé. Uma pessoa que decide ser um cristão está tendo uma decisão teológica também. Quando alguém abandona o evangelho à igreja e fala assim: não vou mais para a igreja porque tem fofoca na igreja, isso é uma teologia. Não vou mais para a igreja porque eu não gosto de fulano da igreja, teologia. Porque a pessoa está partindo de um ponto, a igreja não poderia ter esse tipo de coisa, não poderia ter esse tipo de gente. Então não tem como fugir da realidade da teologia. E os coríntios estão fazendo teologia também, irmãos. E a teologia deles é: eu estou unido a Cristo, mas eu estou unido espiritualmente com Cristo, não fisicamente. Então eu estou unido a Cristo, mas apenas espiritualmente. Então o que eu faço no corpo, Cristo não se importa. Então não há problema eu me deitar com uma prostituta, por quê? Porque eu estou salvo pela minha relação espiritual com Cristo. E a minha questão com a prostituta é carnal, é física. A cultura hoje fala assim: você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. E agora tem um monte de gente que tem um sexo biológico e cismou que é do sexo oposto. Isso está muito forte, tá? Na sociedade isso é 0,0 alguma coisa por cento. Mas na mídia, na cultura, na política, isso é defendido com unhas e dentes. E isso está, na verdade, moldando a mente de milhões. Antigamente a gente falava assim: homossexualismo. Ninguém se importava. Hoje, se tu falar, é doença. Tem que falar homossexualidade. Dependendo da forma que você fala, tu comete um crime agora. Dependendo da fala, você é racista. Dependendo da fala, você é homofóbico, gordofóbico. Só não tem evangélico-fóbico, né?
Pode zoar evangélico na internet, falar mal, criticar, jogar no lixo, que não tem uma lei, não tem um político, não tem ninguém na mídia para defender. Mas veja, o que acontece lá, acontece aqui. E vice-versa. Você tem os coríntios, irmãos, defendendo a teologia do corpo deles. E a teologia do corpo deles é: não tem problema, eu posso fazer isso. Eu posso fazer. Porque eu não estou unido a Cristo fisicamente. Aí Paulo vai dizer assim, olha, a imoralidade não é permitida. Por quê? Porque existe os 10 mandamentos: não adulterarás, ou não cometerás adultério. Então nem tudo o que é normal para esta sociedade é normal para a igreja. E sabe o que está faltando para a igreja? Ela ser diferente do mundo mesmo. Ela não é. Pergunta que eu faço para você é: o que a palavra de Deus está fazendo no teu caráter? Como ela está moldando a tua maneira de enxergar a vida e o mundo? Paulo vai dizer assim: o corpo também é do Senhor. O corpo de cada um de vocês pertence ao corpo de Cristo. E aqui ele não está falando da igreja agora. Ele vai falar no capítulo 12. Aqui é o indivíduo. O teu corpo individualmente pertence ao corpo de Cristo. E é uma relação individual. Mas, pastor, então eu estou unido a Cristo fisicamente? Não. Porque isso é mistério. A nossa união com Cristo, ela é no corpo e no espírito. No espírito, ela é uma união espiritual. E no corpo, ela é uma união misteriosa, mística. Leia o texto comigo aqui, volta para o texto. Versículo 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Não está falando que é membro do corpo de Cristo, a igreja. Está falando que é membro do próprio Cristo. É como se você fosse parte do corpo de Cristo. Como se você fosse o dedo dele, o braço dele, a mão dele. E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Ou seja, um cristão que se envolve numa relação sexual fora do casamento está pegando o corpo do próprio Cristo e fazendo se unir a uma mulher prostituta. Quando Paulo usa a palavra porneia, é a palavra grega para imoralidade sexual, ele está falando de uma série de imoralidades, não é só a prostituição, porque na verdade, biblicamente, prostituição é todo ato sexual fora do casamento. Aí nós estamos num tempo hoje em que jovem, principalmente, anda no meio dos jovens, o cara tem 12, 13 anos, os amigos dele da escola falam assim: tu ainda não fez sexo? Ele fala: o que é isso? Que isso, cara? Tu tá atrasado. E chegamos ao fenômeno de, nas igrejas, os jovens têm atividade sexual e muitas vezes com a permissão dos pais. Os pais deixam entrar na casa e fazer dentro de casa. Estamos num tempo que o jovem hoje que casa virgem, ele é um tremendo de um burro. Mas que desperdício é esse de vida? E você acha que isso aí começou aonde? Não foi na igreja, não foi na Bíblia, é na cultura. E os coríntios eram assim, irmãos. Eles eram escravos da cultura, escravos do espírito do tempo. Mas eu digo para você, jovem, que está ouvindo a palavra essa noite, e para você que vai ouvir talvez essa palavra, não seja escravo do espírito do tempo. Se você está em Cristo e você realmente é salvo, se você realmente nasceu de novo, o teu corpo não é seu, o teu corpo é de Cristo. Portanto, você não pode entregar o seu corpo à prostituição. Você não pode entregar o seu corpo ao consumo de pornografia. Você não pode entregar o seu corpo à fornicação. Você não está autorizado pelo Evangelho a ter relação de marido e mulher, porque você não é casado. Você quer ter relação de marido e mulher? Case-se em nome de Jesus. Antes disso, tenha piedade. Porque senão tu vai cantar só tu és santo apenas para o teto. Se você tem vício e masturbação porque consome pornografia o tempo inteiro, você está praticando porneia, você está pegando o membro de Cristo e se unindo a uma prostituta chamada indústria pornográfica.
E essas pessoas que vivem assim não vão herdar o reino de Deus. Foi a mensagem da semana passada. Não é reis, irmãos, nem os devassos, nem os idólatras, nem os efeminados, nem as lésbicas não vão herdar o reino de Deus. Os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. Os gananciosos, os escravos do dinheiro, os escravos do poder, os escravos do álcool, os escravos do cigarro, os escravos da droga, os escravos das redes sociais, aqueles que não conseguem dominar a si mesmos, não vão herdar o reino. Isso é sério ou não, irmãos? Quem está entendendo a palavra aqui, irmão? Amém? Percebe a seriedade? Paulo está dizendo para a igreja: você não pode tomar os membros de Cristo e fazer membros de uma prostituta. Porque quando você se une com uma prostituta, você forma um só corpo com ela. Veja, qualquer ato sexual é uma relação de uma só carne. Quando você lê Gênesis 2:24, nós lemos aqui hoje: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ser uma só carne é exatamente o ato sexual. Ser uma só carne. Desculpa, tem que ser claro. É biologia. Amém, irmão? Ainda bem que não tá filmando isso aqui, tá só áudio. Então, a pessoa que está ouvindo, ok, tá bom. Mas tá filmando ali. Não sei porque tá filmando também. Tá transmitindo esse negócio, não? Só vou me complicar, né? E mais outras gerações me perdoem. Mas assim, é para explicar a biologia. Isso é uma questão biológica. Vocês também casaram e fizeram isso a vida inteira. Então assim, isso pode ser hoje, no mundo hoje, pós-moderno, isso pode ser carnal, pode ser virtual. Se você faz isso virtualmente, é um problema. Se você está de conversas com alguém, maquinando e planejando esse tipo de ato, é um problema. Não é só o fruto, é a raiz. Se você vier quarta-feira, você vai entender cada vez mais a profundidade disso. Raiz e fruto. Mas os membros têm lá, manda o áudio. Só ouvir a mensagem, você vai crescer na palavra. Só você querer ouvir os áudios. Agora, irmão, de alguma maneira, quem se prostitui está querendo prostituir o corpo de Cristo. É impossível, tá? Você não vai fazer isso. Agora eu vou falar uma coisa para você. Qualquer pecador que peca sexualmente, mas se arrepende, continua em comunhão com Cristo e unido a Cristo. Qualquer pecador que peca e não se arrepende, ou seja, não deixa de praticar e continua praticando, está sem união com Cristo. Não tem comunhão com Cristo, portanto não vai herdar o reino de Deus. O reino de Deus é para pecadores. Posso ouvir um amém, irmãos? Vai entrar no céu, todo mundo é pecador que vai entrar no céu. Ninguém vai entrar no céu assim: eu sou santo, sem pecado, nunca errei. Mentira! Você vai entrar assim: sou pecador, mas eu me arrependi e criei em Jesus. Aí tu vai entrar. Mas você que vai entrar pecador, você vai entrar porque você entrou porque se arrependeu. Quem fica no pecado e não se arrepende, não é salvo. Não é salvo. Se você não parou, você está vivendo como alguém que não é salvo. Isso vale para sexo ilícito, isso vale para consumo de alimento, isso vale para consumo de açúcar, de internet, vai para uma série de coisas. E pastor, irmão, por isso você tem que precisar, né, o tempo todo de pedir a graça de Deus e o apoio da igreja. Para que Deus deu pastores? Para que a igreja tem um discipulado? Para que tem liderança na igreja? Para que tem? Para ter prestação de conta, porque você não vai passar uma semana, muitas vezes, vivendo como um anjinho. Você não tem uma auréola na cabeça para ficar andando a vida inteira como um anjinho. Você, muitas vezes, está lidando com uma série de maldades dentro do coração. E porque você não presta contas a ninguém, porque você anda na autossuficiência, você está se perdendo no caminho, porque no dia a dia a Bíblia está fechada. A oração não acontece. Você não confessa para ninguém. Você esconde muita gente. O Salmo vai dizer, Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, meus ossos secaram. Quantas pessoas, porque não tem para quem confessar, porque não tem para quem, de fato, abrir o coração, não conta com a liderança, se esconde, fica o tempo inteiro nas sombras, aí não entende porque que não cresce espiritualmente. Aí Paulo fala, vocês, Coríntios, vocês são pneumáticos, né? Vocês são espirituais, Jonatas. Vocês têm o Espírito Santo, né? Eu que não tenho, né?
Eu estou aqui lutando contra as feras, sendo perseguido, sofrendo açoites, pregando o evangelho, me guardando do mal, confessando meus pecados. Eu estou lutando contra o diabo, eu estou indo pelo reino, avançando pelo reino. Mas vocês que estão se reunindo por aí e falando do pastor, falando do líder, fala demais, faz pouco. Não tem nem caráter, não consegue nem seguir a palavra. Deixaram um homem, anos e anos, Corinto inteira, a cidade inteira sabia. Esse camarada faz o que ninguém faz aqui, incesto. E vocês não fizeram nada com isso. Ele fala isso para vergonha de vocês. Na semana passada o Jonas pregou aqui, eu falo para vergonha de vocês. Vocês têm problema de dinheiro entre vocês, não resolvem, vão para a justiça comum. O tribunal lá em Corinto, abra Atos 18 e leia lá o episódio de Sóstenes. Você vai ver lá um judeu que foi espancado, porque no episódio lá do tribunal, o tribunal era em praça pública. A cidade inteira via lá. Vem o irmão Eric, o irmão Adriano. São discípulos de Jesus Cristo. Aí rolou uma treta financeira aí, vieram resolver aqui. Aí um monte de gente que não crê no evangelho olhando para eles falando, vamos resolver aqui o problema deles. Aí Paulo, você não tem um líder, você não tem um homem maduro, uma mulher, você não tem alguém que possa intervir e falar, vamos resolver isso aqui? Para não escandalizar e não espalhar para a cidade? Falo para vergonha de vocês. E Paulo agora está falando, é sério que vocês, além de deixar um incestuoso e ter essas crises financeiras, vocês ainda têm essa cultura de os homens irem frequentar templos de prostituição cultural e muitas vezes também se deitar no dia a dia cotidiano com prostitutas? Vocês acham normal isso? E tem teologia para defender? Tudo me é lícito. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Eu posso porque Deus vai destruir tanto um contra o outro. E Paulo vai falar, que teologia é essa? Abandona essa teologia que é falsa. A teologia verdadeira é, o teu corpo é do Senhor, porque você é membro de Cristo. Posso ouvir um amém, igreja? Quem é que é membro de Cristo? De Cristo, unido a Cristo. Unido a Cristo. Portanto, o que você faz com o seu corpo, você está fazendo com o próprio Cristo. Gordon Fee vai dizer, o corpo do crente é para o Senhor, porque por meio da ressurreição de Cristo, Deus colocou em movimento a realidade da nossa ressurreição. Isso significa que se deve entender o corpo físico do crente como estando unido ao corpo de Cristo, do próprio Cristo. Esse corpo que foi levantado dentre os mortos. Quando Jesus levanta, Ele também nos levanta. E nos levantando, nos une a Ele. Nos unindo a Ele, o nosso corpo agora precisa viver e existir e se manifestar para a glória de Cristo. E aquilo que não glorifica Ele, nós temos que abandonar no caminho. É para você abandonar. Se você até agora fazia, pare hoje. Agora. Se arrependa agora. Pastor, eu consumia. Para, eu não consigo, pede ajuda. O problema na igreja não é o pecado. O problema da igreja é a falta de consciência da gravidade do pecado ao ponto de nos levar a uma busca por uma luta verdadeira contra o pecado. Você não está lutando com o pecado porque na tua teologia esse pecado não é tão grave assim, não vai te levar para lugar nenhum. Você está enganado. Deu para entender, igreja? É o que Paulo está falando para os coríntios. Quer terminar? Cadê a hora ali? Está na hora de eu terminar. Domingo é mais rápido. Quarta-feira está rápido não, irmão. Quarta-feira é 50 minutos a média, tá? Você que gosta de Bíblia, vem. Você que não gosta tanto, vem também. Amém, irmão? Versículo 16 a 18. Paulo vai continuar o argumento dele, demonstrando que essa união com Cristo ela é afetada quando o crente se entrega à imoralidade sexual. Irmãos, estar em comunhão, em união, é estar debaixo de um domínio. Quando você se casa, homem e jovem, mulher, quando você se casa, você perde o seu domínio pessoal. O solteiro tem um impériozinho dele. O solteiro, ele fala assim, quando ele está mais velho, né? Eu sou solteiro de 12 anos. Quantos anos você tem, jovem? Não. Você é um solteiro ainda muito limitado. Tem horário para chegar, mas o solteiro de 21 já, né? Mãe, eu vou chegar mais tarde. O que tu vai fazer, irmão? Vai amarrar? Vai botar uma corrente?
Então o solteiro tem um impériozinho dele. Chega a hora que quer. Escutei um solteiro falar assim, não, eu gosto assim, porque assim minha casa está mais arrumada. Ah, irmão. Pra cima de Moá, Eric. Tá ligado no mistério do manto, né, Eric? Claro que não é ele, que ele é casado. Mas ele sabe o que eu tô falando. Casa mais arrumada. Ah, não, irmão. Quando tu casa, acabou o teu impériozinho. Você tem que dar satisfação pra tua mulher, varão. Que tá chegando, tu avisa. Falo isso porque a palavra começa cortando o pregador, né, Thalita? Ela tá lá fora só assim, ó. Tá vindo, tá chegando, satisfação. Primeiro ano de casado, minha mulher... Hein, ô Soninha? Primeiro ano de casado, minha mulher passava até o fundinho lá da roupa de baixo. Cuequinha. Da meia, dobradinha. Adriano? Aí comecei a chegar em casa, jantinha pronta, vou jantar não, já lanchei na rua, vou dormir. Tudo bem, irmão? Tranquilo, Zé Carlos? Fazer isso? Tu que já está casado há 139 anos aí? Não existe isso, irmão. Por quê? Existe agora um poder compartilhado, você está sendo dominado também. Você não domina. Tem homem que acha que domina. Tu não domina não, rapaz. Quanto mais tu grita, mais tu mostra fraqueza. Tu tem que aceitar que você às vezes é dominado. Porque essa relação do casamento representa a relação de Cristo com a igreja. Nós estamos dominados por Jesus, porque estamos unidos a Jesus. E assim é o homem que está escravo do sexo, fora do casamento, é dominado pela prostituta. Você não é livre. Você não é feliz. É isso que Paulo está dizendo. Mas eu tenho que terminar, né? Paulo vai usar aqui uma figura fortíssima teológica. Versículo 19 e 20, para a gente terminar. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? Capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios, ele vai falar assim, para a igreja, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Mas agora ele fala para o indivíduo. O corpo de cada um de vocês é santuário do Espírito. Então, ao mesmo tempo que nós somos templo do Espírito Santo como comunidade, nós somos templo do Espírito Santo individualmente. Olha para o teu corpo assim, ó. Olha para ele, olha para o teu corpo. Você está olhando para o templo do Espírito Santo. Deus mora aí. O Espírito de Deus mora aí. Ele fala que está em vocês, o Espírito Santo está em vocês, e que vocês receberam de Deus, o Espírito, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. É a pergunta retórica, vocês não sabem disso, que vocês não são mais de vocês. Aí ele vai terminar dizendo, porque vocês foram comprados por preço. Essa é uma linguagem teológica do resgate da cruz. Quando Cristo derramou o sangue, ele pagou o preço pelo nosso resgate e nos resgatou da escravidão do pecado e nos comprou de escravos agora para livres em Deus, por meio de Jesus. É por isso que ele vai dizer, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta é o Filho. E ele nos liberta do pecado. A Bíblia também vai dizer no capítulo 8 de João, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do poder do pecado. Libertará daquilo que o pecado faz com um homem. Você foi feito em Cristo para não viver mais escravizado ao pecado. Posso ouvir um amém, igreja? Então, últimas lições aqui antes da aplicação. Primeiro, com base no que nós estamos lendo aqui, a obra de Jesus na cruz, a sua ressurreição, inclui o corpo. Jesus salvou também seu corpo. E quando Paulo fala isso, dizendo que o teu corpo é templo do Espírito, dizendo que você agora é membro de Cristo, dizendo que você tem que fugir da imoralidade porque o pecado é cometido no corpo. Aqui ele está falando, é um texto difícil de entender, né? Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Isso é fácil de entender. Irmão, pecado sexual não se enfrenta. É por isso que crente não vai passar por cair, irmão.
Não, eu vou lá fazer um evangelismo na Sapucaí, o cara que viveu no samba a vida inteira. Primeiro batuque, tu já tá caído, irmão. Não evangeliza o ano inteiro, mas na Sapucaí o cara vai fazer evangelismo. Foge da moralidade sexual. Você tá no Instagram, aí aparece lá, o demônio aparece lá. Mas não aparece o demônio com chifre, não. Aparece com um corpão. Seja masculino ou feminino. Porque a mulher também é tentada com corpão, não é não? Conheci... Gente, eu não tenho nem mais tempo. Eu conheci gente que não podia ver o Léo Santana, gente. O cara sem camisa, todo suado. E a mulher... passando mal. Com um negão suado, dançando axé. Tu acha que o demônio aparece para você em que forma? Em forma de um estridente, vou te matar. Não, irmão, aparece bonitão. Parece de olho azul, corpão. Parece aquele corpo de... que eu vou te falar, eu acho meio... Esse negócio de Graciane Barbosa, que parece até um Schwarzenegger feminino, não dá. Mas tem mulheres que tem um corpo que não é assim, bombado, e que é muito atraente, e você muitas vezes tá ali, ó. Aí Paulo fala, foge, meu filho. Só foge, só vira cara. Tá andando na rua. Já viu o crente que tá andando na rua? Aí passa uma bonitona, ele... Só que acho que ninguém tá vendo. Só tem Deus, os anjos das testemunhas, Pedro, Paulo, João, tá todo mundo vendo. Ele acha que ele tá sozinho ali. Paulo fala, prático, né? Conselho mais prático. Irmão, tem a ver com sexo fora do casamento? Só foge. Jovem, tá namorando, né, jovem? Tem um monte de jovem agora que tá lá, sertão, amém, sertão, glória a Deus pelo sertão, mas tu tem que ouvir. Eu vou exigir que os jovens, você que tá ajudando a liderança, eles vão ter que ouvir essa palavra aqui. Tá namorando, meu irmão, tu quer namorar, legal. Então olha só, evita a imoralidade sexual, foge, cuidado para você não tocar demais. Porque tu vai esquentar aqui e vai esquentar lá. E quando tu fizer isso, tu tá caindo na porneia. Tu quer viver assim? Problema é seu. Crente você não vai ser. E pode frequentar a igreja e ser batizado. Se você não se arrepender, lá no final, tu vai chegar num nível de auto-engano que tu vai te descobrir que, na verdade, você nunca foi de Jesus. Aí, meu irmão, é você com Deus. Mas a Bíblia deixa claro, foge. Não faz. Não faz. Se teu namoro te impede de ser cristão, termina. Amém, irmão? Se o teu celular, jovem, tem jovem que o celular vende e compra um Nokia 2006. Só tem um joguinho de cobrinha. Mas você não vai cair nesse negócio. Foge! Foge! Agora, quando ele fala qualquer pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas o que pratica imoralidade pega contra o próprio corpo, aqui ele está falando o seguinte, irmão. Se ele falou antes que nós temos nosso corpo está unido ao corpo de Cristo, então isso tem alguma relação com o corpo de Cristo. Todo pecado é cometido fora do corpo, no sentido de que o pecado da imoralidade sexual envolve o crente tirar esse corpo que pertence a Cristo para unir a uma prostituta. Então é fora do corpo de Cristo. Consegui explicar ou não? O pecado sexual é o pecado que você comete, onde você tira o corpo do corpo de Cristo e une o teu corpo ao corpo de uma prostituta. E aqui não é só a prostituta da vida que você paga para ter sexo, não. Pode ser a namorada mesmo. Não que ela é prostituta, mas a relação é prostituição. Porque é uma relação fora do casamento. Prostituição na Bíblia é ato sexual fora do casamento. Adultério, o que for aqui, cai na prostituição. Aí Paulo está falando, o que pecar fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade pega contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário? Aí o texto vai terminar dizendo, vocês não pertencem a vocês mesmos porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Deus criou o corpo humano, Deus libertou o corpo humano na obra de Jesus quando sofreu no corpo o castigo pelos nossos pecados.
Os crentes coríntios, eles se achavam espirituais, mas se entregavam à prostituição livremente e ainda construíram um argumento teológico para defender a própria iniquidade. Paulo ensina aqui que todo cristão, além de ser tabernáculo ou templo de Deus por meio da pessoa do Espírito Santo, também é um escravo comprado por bom preço. E o preço aqui é o que João vai dizer em Apocalipse: que contraste para Deus, povos de toda língua, raça e nação, pelo sangue do Cordeiro. Eu termino. Deixa eu fechar a Bíblia aqui, porque eu tenho que terminar mesmo. Eu termino dizendo para você duas aplicações, muito breves. Nós precisamos crer na doutrina bíblica da santidade do corpo. O corpo é santo. O que você faz com o seu corpo importa. Não dá para ser um cristão verdadeiro e ser escravo dos apetites, sejam quais for. Se você não tem domínio, isso não convém. Lute contra a porneia. Fuja da imoralidade sexual. Tenha vigilância com tudo aquilo que te leva ao pecado. Segundo, cuidado com esse dualismo que tem por aí, que é helenístico, né? A matéria é má, o espírito é bom. Salvação é espiritual. Deus não vai apenas tirar você do inferno e te levar para o céu, como se o céu fosse uma coisa abstrata. Nós cremos no novo céu e nova terra. Nós cremos na ressurreição do corpo. Então nós preservamos o corpo íntegro e santo, porque esse corpo é um corpo para a ressurreição. É um corpo a ser preparado para ser ressuscitado. Nós não vamos viver plenitude apenas lá. Nós começamos a viver aqui. Para isso que tem a igreja. E não vai adiantar, irmão, você se desconectar do corpo de Cristo, a igreja, e tentar ser santo. Precisamos caminhar juntos nesse propósito. Salvação é da alma e do corpo. Salvação é para salvar o ser humano inteiro. E nós vamos ver a redenção final no nosso corpo. Um dia vamos ressuscitar. E um dia seremos como Ele é, santo e perfeito, sem pecado. Para terminar mesmo, abre essa Bíblia em Apocalipse 21. Eu leio com você esse texto e a gente vai orar. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus como seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça viver santidade plena no Evangelho de Jesus. Amém. Vamos orar.